Bom dia a todos e todas. Grande prazer de recebê-los aqui na nossa reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. Hoje a gente tem o grande prazer de receber os representantes da disciplina de emergências para falar sobre o papel do ecocardiograma beira-leito na monitorização inicial do choque. Nós temos hoje aqui o Dr. Yuri de Albuquerque Pessoa dos Santos, que é médico assistente da Unidade de Terapia Intensiva do Serviço de Clínica Médica de Emergências, e o Dr. Douglas Toledo Camilo, médico residente do Programa de Medicina Intensiva da FIMUSP. Desde já agradeço muito o empenho e a dedicação em preparar a reunião para nós. Espero que todos aproveitem bastante. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Então, meu nome é Douglas, eu sou residente de Medicina Intensiva aqui do HC. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E o tema que a gente escolheu hoje para apresentar é sobre o papel do ecocardiograma na monitorização do choque. E por que a gente escolheu esse tema para trazer aqui para vocês hoje? Cada vez mais é uma ferramenta que tem sido disponível para a gente usar em praticamente qualquer serviço. No HC a gente tem facilmente disponível. E é uma ferramenta que é relativamente simples de ser utilizada, mesmo por médicos que não são ecocardiografistas e até que têm menos experiências, pelo menos as partes básicas disso, dá para um médico menos experiente usar, e a gente vai tentar mostrar aqui para vocês hoje como fazer isso e como que isso pode ser útil no manejo, tanto no diagnóstico de um paciente com choque, quanto no manejo desse paciente. Então, inicialmente, eu trouxe aqui um caso para vocês, para ilustrar isso, e, em sequência, a gente vai fazer uma discussão sobre o tema. Então, o caso clínico é a paciente HS, de 73 anos, essa é a sigla do nome dela, não é hipertensa, não. Quer dizer, ela é também, mas aqui é a sigla. Ela foi admitida no pronto-socorro inicialmente com um quadro de edema de membros inferiores. Então, ela queixou de um quadro de edema facial associado a edema de membros inferiores, negou outros sintomas respiratórios. Previamente, ela era hipertensa, ela já tinha um diagnóstico de base de uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, mas tinha uma boa funcionalidade, não tinha muita dispneia. Ela já tinha um ecocardiograma mostrando uma fração de ejeção reduzida, ela tinha uma doença renal crônica não dialítica, acompanhava com a nefrologia por isso. Tinha uma osteoartrite de joelhos, era ex-tabagista com uma baixa carga tabágica, tinha um histórico de exposição a fogão a lenha. Apesar da queixa ser edema de membros inferiores, quando ela foi avaliada na triagem, ela estava desaturando e precisou de uso de O2 suplementar, por isso que ela acabou indo para a sala de emergência. Então, o exame físico na sala de emergência, ela tinha vias eras pérvias, ela estertorava até o ápice e ela estava precisando de 2 litros de oxigênio no catéter nasal de baixo fluxo. Não tinha desconforto respiratório. Na avaliação cardiovascular, ela estava bem perfundida, estava estável, mas tinha sinais aí de congestão sistêmica, turgência jugular presente e refluxo hepatojugular presente também. Estava em Glasgow 15, orientada e sem déficits. A hipótese, então, na emergência foi de um quadro de insuficiência cardíaca descompensada perfil B, sem uma etiologia muito clara. A conduta, então, foi uma propedêutica básica, foi solicitado um eletro que não tinha alterações agudas, um raio-x de tórax, recebeu uma dose de 80 mg de furosemide MDV e foram solicitados aí exames laboratoriais para investigar isso daí. Dos exames laboratoriais, o que chama atenção? Bom, ela tem uma disfunção renal, mas que ela já tinha de base, estava próximo do que ela já tinha. Uma HB alta para uma mulher idosa, um hematócrito alto também, e a gasometria venosa chama atenção uma acidose mista, né? Um bicarbonato de 22, mais um PCO2 de 56, sem uma etiologia muito clara. Como já era esperado, um BNP, NT-proBNP elevado. Então, essa paciente chegou no pronto-socorro no dia 22, internou na enfermaria visando a investigação do quadro e compensação do quadro respiratório renal. Ela acabou ficando internada um tempo no pronto-socorro, ficou uma semana no pronto-socorro, por não melhor, acabou internando na enfermaria. Eu vou resumir um pouco a história da internação para a gente focar mais no tema da nossa aula. No dia 10/5, ela foi piorando progressivamente da disfunção renal, enquanto ela estava internando a investigação desse quadro respiratório. E por conta disso foi funcionado um catéter de hemodiálise na veia jugular interna direita. No dia 14, 4 dias depois, ela começa a fazer febre, foi precisando de mais oxigênio. Foi coletada uma cultura de sangue de catéter, e foi iniciado piracilina e tazobactam empíricos.
A hipótese aqui foi de uma pneumonia nosocomial. Só que no dia 15, ela positiva as culturas, tanto a hemocultura periférica quanto a do catéter, positivou antes no catéter, o catéter foi sacado e mudaram o esquema antimicrobiano para meropenem e vancomicina. No dia 16, cresce um Staphylococcus aureus sensível a oxa e foi mantida a terapêutica, então, com oxacilina e piperacilina e tazobactam. No dia 23, ela acaba evoluindo com um quadro de sonolência associado a isso insuficiência respiratória. Ela acabou sendo entubada na enfermaria e, após a intubação, evoluiu com instabilidade hemodinâmica e foi transferida à unidade de terapia intensiva. Então, aqui um resumo aí da linha de tempo dessa paciente. No dia 22, então, admitida no pronto-socorro. Durante a investigação e manejo básico do quadro, no dia 10, ela evolui com uma disfunção renal com necessidade de terapia renal substitutiva. No dia 14, faz uma infecção de corrente sanguínea por um Staphylococcus aureus. E no dia 23, ela faz uma síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas e foi transferida aí à unidade de terapia intensiva. Na nossa avaliação inicial na UTI, ela tinha um central na jugular direita, um catéter de hemodiálise na jugular esquerda, que tinha sido trocado nesse contexto da infecção, um periférico, tubo e a sonda de demora. Ela estava com fentanil, 20 microgramas por hora, midazolam, 20 miligramas por hora, em RAS menos 5. De respiratório, estava em PCV com uma PIP de 8, uma pressão acima da PIP de 10, uma frequência de 18, um volume corrente de 400, com uma FI de 50% para saturar 97%. Hemodinamicamente estava instável, recebendo noradrenalina 0,2 microgramas quilo minuto. Estava com extremidades quentes, bem perfundida, mantendo aí uma PM de 70, uma frequência de 110 sinusal. Abdômen dela nada digno de nota. E renal metabólico, esses aqui eram os exames da admissão da UTI, só tinha essa disfunção renal e ela acabou dialisando no dia seguinte. Do ponto de vista hemato-infeccioso, o que chamou nossa atenção foi que ela teve uma queda de HB de 9,6 para 6,9 em 3 dias, mas não teve exteriorizações. E vinha aí o uso aí de piperacilina e tazobactam, e oxacilina, a gente acabou suspendendo o pipetase e mantendo só oxa na UTI. E aí, como hipóteses diagnósticas para o choque, a gente colocou aqui um grande grupo aí das principais causas de choque no nosso meio. Então, cardiogênico, séptico, hemorrágico e obstrutivo. No caso dessa paciente, o que a gente pensou? Claro, a primeira coisa que vem à cabeça é um choque séptico. A paciente tem uma hemocultura positiva para um Staphylococcus aureus e uma suspeita de endocardite num eco que ela fez depois dessa infecção de corrente sanguínea. Só que a gente também pensou, poderia ser um choque hemorrágico? Essa paciente teve uma queda de HB de 3 pontos em 3 dias, que foi inexplicável. Essa paciente também era uma paciente que tinha uma IC de fração de ejeção reduzida, que não tinha uma etiologia clara. Ela tinha uma hipocinesia difusa, mas também tinha hipocinesia segmentar. Então, talvez ela fosse uma coronariopata. Será que ela fez uma síndrome coronariana aguda e acabou fazendo um choque cardiogênico por isso? É uma paciente idosa, que estava com mobilidade reduzida na enfermaria, com um dispositivo intravascular. É uma paciente que tem vários fatores de risco para fazer fenômenos tromboembólicos. Então, será que isso é um choque obstrutivo, talvez um TEP? Pneumotórax a gente considerou menos provável, dado até o exame físico da paciente. E aí, a gente lançou mão, então, da ecocardiografia. E aqui, só para quem não tem tanta familiaridade, essas aqui são as principais janelas ecocardiográficas. Essa que está aqui, o parasternal eixo longo, é uma janela que é feita aí em região parasternal, em torno do terceiro, quarto espaço intercostal, com a marca do probe apontando para o ombro direito do paciente. Então, é essa que é a imagem que vocês vão ver no canto superior esquerdo da tela. O parasternal eixo curto fica na mesma região do parasternal, no mesmo espaço, só que você gira o probe e aponta para o ombro esquerdo. Existe a janela subcostal, que, como o nome diz, é subxifoide, apontando o probe em direção ao ombro esquerdo do paciente. E o apical 4 câmaras, que você coloca o probe apontado para o lado esquerdo do paciente, na altura aí do ictus cordis. E esse aqui foi o primeiro eco que a gente fez dessa paciente. Então, aqui é uma janela parasternal eixo longo. A gente tem aqui o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, a válvula mitral com imagem hiperecogênica aqui na válvula mitral, via de saída do ventrículo esquerdo, válvula órtica, aorta, ventrículo direito. Um derrame pericárdico bem pequeno.
aqui seguindo aqui nessa imagem. E vamos agora, então, para a primeira pergunta. Eu vou pedir para vocês acessarem esse Forms. Eu sei que está cheio de letra e número, mas vai ser o mesmo para as 3 perguntas. Então, depois que vocês acessarem, a gente responde a primeira e segurem a ansiedade para responder as outras, que depois a gente vai chegar lá. Eu vou prosseguir aqui. E a gente obteve mais uma imagem ecocardiográfica dessa paciente. Essa aqui é uma janela apical, tá certo? Então, átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, septo interventricular, ventrículo direito, átrio direito. E aqui em alguns momentos abrindo aí a quinta câmara, que a gente chama que é a aorta. Então aparecendo a válvula aórtica aqui também. Novamente uma imagem hiperecogênica aqui na válvula mitral. E a gente lançou mão desse recurso aqui. A gente colocou no modo Doppler pulsado e obteve essa imagem aqui, que é uma relação aqui de velocidade pelo tempo. E a gente conseguiu fazer um cálculo, e nesse cálculo aqui eu vou falar aqui na segunda pergunta. Então, o ecocardiograma dessa paciente evidenciou as seguintes medidas. Um diâmetro de via de saída de 2 centímetros do ventrículo esquerdo, um VTI de 22 centímetros, com uma frequência cardíaca de 115 batimentos. A área da superfície corporal estimada foi de 1,6 metros quadrados. Assinale a alternativa correta. Então, vou pedir aí para vocês responderem a segunda pergunta. Vou dar alguns segundinhos aí para vocês tentarem responder. Então, prosseguindo aqui. Quais foram as condutas que a gente tomou na UTI? Nós desligamos o midazolam para permitir o despertar da paciente. Nós mantivemos o tratamento com noradrenalina e fomos reduzindo aí com um alvo de 60 a 65 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. Reduzimos os parâmetros ventilatórios. Ela inicialmente seguiu em jejum. Suspendemos a piperacilina e tazobactam e mantivemos só oxacilina. Solicitamos exames adicionais e ultrassom beira-leito, além do ecocardiograma. O que a gente encontrou? O ultrassom de tórax mostra para a gente um derrame pleural bilateral pequeno com áreas de consolidação subpleural bibasais e padrão B em bases, poupando o ápice. E uma avaliação da cava que mostra uma veia cava inferior dilatada, com um diâmetro de 2,5 centímetros e pouca variação respiratória, menor do que 50%, além de dilatação das veias hepáticas. E aí nós vamos para a terceira pergunta. Sobre o uso do ecocardiograma nas fases de ressuscitação volêmica, assinale a alternativa correta. Vou dar uns segundos novamente para vocês responderem. Então, prosseguindo aqui. O desfecho dessa paciente na UTI. Ela evoluiu com um despertar adequado após a suspensão da sedação. Nós cursamos aí com um desmame de noradrenalina. Inicialmente, a gente iniciou o nitroprussiato de sódio para um controle pessórico de um alvo de PMI de 60 a 65 nesse contexto de insuficiência cardíaca da paciente. Ela realizou uma hemodiálise de baixa eficiência, com 2,5 litros de ultrafiltração por 2 dias consecutivos, e ela negativou o balanço hídrico e melhorou da congestão. Ela foi estubada no dia 25, 3 dias após ser admitida na UTI. Mantivemos antibiótico com oxacilina para o tratamento da endocardite. Após isso, a gente foi diminuindo a dose de nitroprussiato de sódio, enquanto otimizava os antihipertensivos orais. Reduzimos o oxigênio suplementar após algumas sessões de hemodiálise e balanço hídrico negativo, e essa paciente foi de alta da UTI para a enfermaria no dia 29/5. Agora, vamos para a discussão propriamente dita. Vamos dar uma olhadinha aqui no que vocês marcaram. Legal, a questão 1, boa parte acertou. Teve alguma divergência aqui. A gente vai discutir isso mais para frente. A questão 2 foi mais polêmica, então. A gente vai entrar nessa discussão também. E a questão 3, acho que a maioria conseguiu realmente chegar à resposta correta. A gente vai tentar explicar um pouquinho melhor até cada alternativa agora nessa discussão. Bom dia, pessoal. Então, continuando a discussão, a nossa ideia agora é fazer, na verdade, um breve resumo da monitorização hemodinâmica guiada por cardiografia e conseguir realmente responder as questões, tá? Então, falando um pouquinho sobre o manejo inicial, a gente sabe que cada vez mais o intensivista, o emergencista, quem trabalha com paciente grave de forma geral, tem utilizado o ecocardiograma como uma forma de ferramenta de monitorização hemodinâmica. Tá? E por que isso? Principalmente, em vez de você chamar o ecocardiografista, você está cuidando do paciente, você sabe a história clínica desse paciente muito bem, sabe quais são as comorbidades, sabe como é que está a evolução desse paciente ao longo da internação. Tá? A gente brinca que, na verdade, o nosso
ecocardiograma virou parte do nosso arsenal de exame físico, né? Então, além de você pegar o estetoscópio, você vai acabar pegando o probe do eco para dar uma olhada melhor no seu paciente, né? Tanto fazer uma ultrassom pulmonar, fazer uma ecocardiografia, fazer uma avaliação de trombose venosa profunda, fazer um ultrassom de bainhas nervo óptico. Então, assim, o ultrassom tem várias utilidades no contexto do paciente grave, tá? E, além disso, você integrando o seu exame físico com uma ecocardiografia, você consegue avaliar quais partes do seu exame físico vão ser relevantes, quais achados que você tem vão ser relevantes para a conduta que você vai tomar nesse paciente, tá? E com isso você vai fazer um plano de ação. E para eu utilizar o ultrassom como uma ferramenta de monitoração hemodinâmica, não só diagnóstica, o ideal é que eu faça uma análise seriada dessa ferramenta, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um monitor de débito cardíaco, eu analiso de forma seriada, por exemplo, o débito cardíaco, quando eu realizo intervenções. Então, por exemplo, eu dei volume, eu espero que, na verdade, o débito cardíaco desse paciente se eleve. Então, é interessante utilizar o eco como uma ferramenta de monitoração hemodinâmica, em que, na verdade, eu faço isso de forma seriada, para ver se a minha estratégia, se a minha intervenção terapêutica, ela está sendo adequada, ou se eu devo mudar, ou até repensar o meu tratamento, tá? Essa figura eu acho bem interessante, uma figura lá do curso do CHEST, tá? Em que, brincando, né, que no começo a gente tinha só o esfigmomanômetro, depois passou para o Swan-Ganz nos anos 80 e 90, a gente pegou agora o eco transtorácico, e agora, em alguns casos, que o paciente não tem janela acústica adequada, está o eco transesofágico, tá? Então, assim, uma das grandes perguntas que a gente tem quando a gente está avaliando o ecocardiograma é se o coração bate bem ou bate mal, tá? A gente avalia muito, assim, a fração de ejeção, né? A gente fica, às vezes, meio preso nesse número, tá? Isso é interessante, mas será que realmente a fração de ejeção, ela reflete somente a contratilidade do ventrículo esquerdo? Tá? Lembrar que a fração de ejeção vai ser uma diferença de volumes, tá? Vai ser quanto eu consegui injetar de sangue, menos o que tinha de volume dentro do sangue no momento do diástole. Então, seria, na verdade, o volume diastólico final menos o volume sistólico final sobre o volume diastólico final. Então, na verdade, é uma fração, uma porcentagem. Porém, pessoal, uma coisa importante, tá? A fração de ejeção, ela é dependente de carga, tá? Então, por exemplo, se esse ventrículo esquerdo está vazio, ele bate muito mais fácil, né? Então, fazendo uma analogia, é como se você colocasse pouco peso, você vai conseguir levantar muita coisa na academia, por exemplo, tá? Então, vai ser fácil você fazer isso. Então, esse ventrículo esquerdo, ele vai bater muito mais tranquilo. Da mesma forma, se eu reduzo a pós-carga do ventrículo esquerdo, eu vou reduzir o quê? A resistência à força da ejeção ventricular. Então, se eu reduz a pós-carga, vai ser muito mais fácil para esse ventrículo esquerdo também contrair. Então, em situações que eu tenho uma pré-carga reduzida ou uma pós-carga reduzida, eu posso ter uma superestimação da operação de ejeção. Então, esse ventrículo vai parecer que bate melhor do que ele realmente bate. Então, lembrar que a fração de ejeção, ela não reflete somente a contratilidade, mas também a pré-carga e a pós-carga do ventrículo esquerdo. Eu vou mostrar como é que a gente consegue avaliar isso melhor na prática clínica, tá? Então, assim, a gente fala muito sobre a fração de ejeção, mas um dos principais componentes é o eyeballing, né? E o que seria isso? O eyeballing é realmente bater o olho. Você bate o olho. Será que esse ventrículo bate bem ou bate mal? Vocês vão ver com pouca expertise, com poucos exames, vocês vão ser capazes de fazer isso. Porque, geralmente, os extremos são que determinam mudanças terapêuticas. Saber se tem uma disfunção discreta, se é uma fração de 152%, não vai mudar a minha intervenção. O que eu quero saber, bate razoavelmente ou não bate nada? E como é que eu vou avaliar isso, tá? Basicamente, pessoal, pela mudança de volumes, da sístole para a diástole. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, aqui é o paraestenóstico curto, tá? Em que aqui eu tenho o ventrículo direito, o septo interventricular, o ventrículo esquerdo na altura dos músculos papilares, e se eu colocar, na verdade, até meu marcador, ou até meu dedo, realmente no eco, você vê que as bordas endocásticas estão se aproximando do centro da cavidade. Então, parece que esse ventrículo esquerdo ele bate muito bem, tá? Então, a gente vê a mudança de volume, na verdade, a movimentação da borda endocástica em relação ao centro da cavidade e o espessamento das paredes, que a gente utiliza muito mais para avaliação segmentar. Uma outra coisa que a gente utiliza muito na paraestenose longitudinal é avaliar se a válvula mitral, se ela abre bem, tá? E com isso a gente vai ver a distância é septo. A distância, na verdade, do folheto anterior da válvula mitral, tá? Até realmente o septo interventricular. E por que isso? Se eu tenho um volume sistólico adequado, eu vou conseguir injetar todo o sangue do meu ventrículo esquerdo. Então, na verdade, o que vai gerar de pressão dentro desse ventrículo esquerdo ele é pequeno, tá? Então, com isso, eu vou ter um gradiente maior entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, fazendo uma incursão bem mais ampla da válvula mitral. Então, se eu tenho uma incursão ampla da válvula mitral, na ausência, claro, de uma estenose mitral, de alguma valvopatia, eu também um parâmetro para mim que eu falo assim, eu acho que esse ventrículo esquerdo também bate bem. Então, uma análise integrada, com a movimentação da borda endocástica e com a redução de volume,
vai me ajudar a falar assim, esse coração bate bem ou bate mal, tá? Então, só exemplificando o que eu estava falando, aqui a gente vê um corte paraesternal longitudinal, e que você vê que um ventrículo até um pouco hipertrófico, mas você vê que aqui, as bordas, elas praticamente batem uma na outra, né? Então, você tem uma redução volumétrica em relação à sístole diástole de forma bem adequada, né? A gente fala aqui que a fração de ejeção fica maior do que 70%, porque está fazendo o kissing all, né? O sinal do beijo, tá? E esse outro ventrículo esquerdo aqui, você vê que as bordas, elas mal se mexem em relação ao centro da cavidade, porque eu tenho pouca diferença entre a diástole e a sístole. Então, não precisa ser nenhum, vamos dizer assim, expert, tá, em ecocardiografia para falar que esse ventrículo esquerdo aqui bate bem, esse ventrículo esquerdo aqui bate mal. Tá? Que talvez isso vai falar para mim se eu vou ter que ter uma mudança de intervenção. Tá? Então, assim, pessoal, será que eu fazer o eco é só avaliar se bate bem ou bate mal? Será que eu preciso de mais alguma coisa? Será que eu preciso ter mais alguma informação? Talvez isso que vai diferenciar, na verdade, uma pessoa que é iniciante no processo de um especialista, tá? Uma pessoa que, na verdade, consegue diferenciar a minha abordagem terapêutica com a cardiografia. E para isso a gente vai avaliar a função integrada da função ventricular esquerda, ou seja, se bate bem e bate mal, com o débito cardíaco. E para isso a gente vai abrir mão do volume sistólico. Tá? A gente sabe que o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E para facilitar essa compreensão do volume sistólico, eu tenho que pensar que, na verdade, o volume sistólico, ele vai ser o quê? Pensa que ele é um cilindro de sangue, tá? Que sai da via de saída do ventrículo esquerdo a cada batimento cardíaco. E que a base desse cilindro de sangue vai ser a área, tá, da via de saída do ventrículo esquerdo, que a gente consegue ver aqui na imagem. Tá? E a altura desse cilindro vai ser a distância percorrida pelo sangue a cada batimento cardíaco, que a gente chama de VTI, que é integral velocidade de tempo. Então, você tem um diâmetro dessa via de saída, na verdade, a gente sabe que uma circunferência, a área é πr ao quadrado, então o diâmetro sobre 2 elevado ao quadrado vezes o π. Então, isso a gente vai ter a base desse cilindro. E como é que a gente consegue avaliar a distância percorrida pelo sangue a cada batimento cardíaco? Como o Douglas falou, né, a gente vai colocar na janela apical 5 câmaras. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar meu probe, tá? No quinto espaço intercostal, em hemiclavicular, mais fácil, você tenta palpar o ictus cordis, coloque seu probe ali. O probe marker voltado para as 3 horas, para o braço esquerdo do paciente. Você vai achar a janela 4 câmaras. Você dá uma anteriorizada, porque a aorta está mais anterior, mais superior. Dê uma anteriorizada, você vai abrir a quinta câmara, abrindo a válvula aórtica, tá? E com isso, eu vou tentar avaliar o fluxo pela aórtica. Então, qual seria uma sugestão? Você abrir o fluxo, você vai colocar o collar Doppler para tentar alinhar o seu cursor do ultrassom, tá, com o fluxo de sangue para ter uma análise da velocidade bem adequada. Eu vou colocar na janela de amostragem um pouquinho superior aqui, ó, a válvula aórtica que eu estou fazendo aqui, e vou colocar a função de ultrassom do Doppler pulsátil. Tá? E quando eu coloco isso, eu vou ter, na verdade, uma velocidade espectral. Então, eu vou ter um espectro de velocidade aqui. Esse espectro de velocidade, pessoal, é integral velocidade-tempo. A gente sabe que a velocidade pelo tempo dá uma distância. Então, o que é isso? É a distância percorrida pelo sangue a cada batimento cardíaco, integrando com a área da via de saída do ventrículo esquerdo, em que eu tenho aqui, ó, a área seria πr ao quadrado, tá? Pensando no cilindro, a base, esse πr ao quadrado, e a distância percorrida é o VTI. Então, se eu multiplico a área pela altura, a base vezes a altura, eu tenho o volume do cilindro e eu tenho o volume sistólico. Multiplicando isso pela frequência cardíaca, eu vou ter o débito cardíaco. Tá? E como é que eu posso fazer uma abordagem prática? Né? É óbvio que isso é um breve resumo, né? Não tem como a gente, né, mostrar tudo numa aula, mas eu pensei algumas coisas para vocês. Tá? A gente brinca que, frente a um paciente com choque circulatório, a gente tem 3 componentes principais, e que eles podem estar, na verdade, ter um componente misto, mas a gente sabe que sempre vai ter um componente principal na abordagem do choque. Então, posso falar, será que esse meu paciente está hipovolêmico? Será que cabe volume nele? Será que o componente principal é hipovolemia? Será que esse paciente está vasoplégico e que eu tenho uma redução da resistência sistêmica? Ou será que esse paciente tem uma falha de bomba? Tem uma disfunção miocárdica? E, além disso, a gente brinca que tem um 4º componente, que eu sempre tenho que descartar, que é fazer o quê? Sempre avaliar se eu tenho algum grau de choque obstrutivo. Então, será que eu tenho um tamponamento cardíaco, um pneumotórax hipertensivo? Será que eu tenho um TEP maciço? Como é que a gente vai avaliar isso? Então, pessoal, pensando aqui na análise do perfil de choque, né, que o Douglas comentou, a gente vai ter 4 subtipos de choque clássicos, tá? Do Dr. Weil. Então, assim, cardiogênico, em que você vai ter uma função cardíaca reduzida com o débito cardíaco reduzido. Geralmente, esse paciente está congesto, então não é fluido responsivo, e eu vou ter uma elevação da minha expressão de investimento. O choque hipovolêmico, né, é que o coração ele bate seco. Então, a função, geralmente, ela está normal ou hiperdinâmica, o débito cardíaco ele é reduzido, esse paciente é fluido responsivo,
e as pressões de enchimento vão estar baixas. O choque distributivo não é que é o choque séptico. Então, esse choque, diferente dos outros, vai ser o único que vai ter o débito cardíaco normal ou aumentado. Isso vai poder também diferenciar pelo débito. Se eu faço um eco, vejo débito cardíaco, o débito cardíaco está normal aumentado, o paciente tem choque, provavelmente é um choque distributivo. Tá? Que hoje geralmente tem a função normal hiperdinâmica, o débito está normal aumentado, pode ser ou não fluido responsivo, e a PVC pode estar normal ou baixo. E por último, pessoal, o choque obstrutivo. O que é o choque obstrutivo? O choque obstrutivo é quando tem uma restrição, na verdade, ao retorno venoso. Eu tenho uma restrição ao enchimento do átrio direito. Então, eu vou ter uma elevação da pressão arterial direita por alguma causa. Então, por exemplo, se eu tenho um tamponamento cardíaco, na verdade, esse tamponamento ele vai colabar o átrio direito, eu consigo impedir o retorno venoso para o átrio. Se eu tenho um tromboembolismo pulmonar importante, então eu vou ter uma obstrução da veia do ventrículo direito, então vai ser difícil encher esse ventrículo direito. Se eu tenho um TEP, eu tenho aumento da pressão intratorácica, eu vou limitar o retorno venoso. Então, esse paciente geralmente tem um débito cardíaco reduzido, e olha que interessante, geralmente a pressão das câmeras direitas, a pressão venosa central, ela é elevada, mas as pressões das câmeras esquerdas geralmente são baixas. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, Swan-Ganz, a pressão de oclusão na artéria pulmonar seria baixa. Tá? Então, como é que a gente faz uma avaliação hemodinâmica mais objetiva? A primeira coisa, pessoal, é falar assim, ó, eu quero afastar o que mata esse paciente em segundos. Tá? Então, a primeira coisa é afastar choque obstrutivo. Então, você bateu o olho. Aqui é a janela subcostal, tá? E aqui, na verdade, a gente utiliza o fígado como janela acústica. E aqui a gente vê uma imagem anecoica, tá? Um derrame pleural, um derrame pericárdico bem significativo, tá? Restringindo aqui a câmera direita, aqui o ventrículo direito bem colabado aqui. Então, se esse paciente, a gente sabe que o diagnóstico do tamponamento cardíaco ele é clínico, porém, esse paciente, se tivesse uma clínica adequada, esse paciente teria diagnóstico de tamponamento cardíaco, até se prova o contrário. Pneumotórax hipertensivo, então você faz ultrassom. E, além disso, você faz ultrassom pulmonar. Avalie se tem lung point, tem linhas B para poder excluir esse paciente, excluir o pneumotórax, tem lung slide, tem deslizamento pleural, avalie se você consegue excluir o pneumotórax desse paciente. Você acabou de passar um catéter, a punção foi tranquila, você avaliou o ultrassom antes e depois, então ajude seu paciente. E também avaliar o TEP. Com isso, a gente consegue também avaliar bem o ventrículo direito. Então, a primeira coisa, pessoal, descarte choque obstrutivo. Tá? Um grande macete para avaliar, se eu tenho, por exemplo, eu tenho um derrame pericárdico, e se esse derrame pericárdico ele gera uma repercussão hemodinâmica, é avaliar a cava inferior. Então, esse aqui é a janela subcostal da cava inferior, eu tenho que pensar o seguinte, se eu tenho uma restrição ao retorno venoso, tá? Como é que vai estar essa cava? O sangue ele fica engarrafado. Então, essa cava, na verdade, ela vai ter um grande aumento, um pouco a variação respiratória que a gente tem nessa imagem. Então, a gente vê uma cava aumentada, né, o diâmetro maior que 2,2, e que não varia, tanto na inspiração como na expiração, uma variação inferior a 50%. Então, por exemplo, se eu tenho um derrame pericárdico, tá, que você acha que pode ser significativo, você está na dúvida se tem ou não restrição de câmeras direitas, você dá sempre uma olhada na cava. Tá? Essa cava está colabada, provavelmente esse derrame pericárdico ele não é tão significativo porque ele não está impedindo o retorno venoso. Essa cava está dilatada? Opa, tem que tomar cuidado com esse paciente. Da mesma forma, um TEP. Às vezes eu posso ter um aumento de câmeras direitas, mas minha cava está colabada, ou seja, o sangue está fluindo. Então, na verdade, esse TEP não está gerando uma repercussão hemodinâmica, apesar de você ter um aumento de dilatação do ventrículo direito. E depois disso, pessoal, depois que eu descartei um choque obstrutivo, eu vou avaliar a função sistólica desse paciente. Basicamente, bate bem ou bate mal. Se bate bem, vamos avaliar o débito cardíaco? Se o débito cardíaco é baixo, o que eu falei com vocês, função boa, débito cardíaco baixo, provavelmente está componente de choque hipovolêmico. Então, geralmente, esse paciente é fluido responsivo. A gente faz volume e fica tranquilo, tá? Eu não preciso avaliar outras medidas. Se o meu débito cardíaco é normal ou aumentado, geralmente estou frente ao componente de vasoplegia, tá? Que como era o caso da nossa paciente, né? Então, era a paciente que, apesar de estar com um quadro de choque, ela tinha, na verdade, débito cardíaco normal e aumentado, apesar da disfunção ventricular esquerda dela. Então, apesar de ela ter uma disfunção ventricular esquerda, ela tinha um choque distributivo, em que a gente manteve a nora e tratou a causa base, né, que é aquela endocardite por estáfilo aureus, e a paciente melhorou, tá? E nesse caso, você pode avaliar ou não fluido responsividade. Geralmente, a gente não dá tanto volume. Se o débito está normal, está bom para o seu paciente, você pode até pensar em aumentar um pouco mais esse débito. Você pode abrir mão de parâmetros dinâmicos de fluido responsividade, tá? E se bate mal, tá? O que a gente pode fazer? Se bate mal, e na verdade é bom, lembrar que o paciente com IC também faz choque séptico, tá? Então, esse paciente pode ter só vasoplegia. Mas se o seu medalha cardíaco está ruim, talvez eu tenha um componente cardiogênico do choque. E eu vou ter que identificar. Eu faço, na verdade, um débito cardíaco baixo, uma função ventricular esquerda ruim. Eu avalio um ultrassom pulmonar. Está cheio de linha B anterior, você acha que é congestão?
provavelmente esse paciente está o quê? Está com o tanque cheio. Tá? Então, esse paciente provavelmente vai ter um choque cardiogênico. Então, você vai tentar fazer o quê? É uma IC, perfil C, ou um choque cardiogênico. Tá? Porém, você pode também pegar um paciente com fração de ejeção ruim, débito ruim, e o paciente ser volume responsivo. Pensa naquele paciente que você, por exemplo, aumentou diurético na última consulta. Aquele paciente agora teve um quadro diarreico. Deixa eu para você conhecer. Lembrar que nem todo paciente com insuficiência cardíaca, tá, você vai ter que dar diurético à torta direita. Tem que avaliar a clínica do seu paciente. Então, você fez um ultrassom pulmonar, não tem linha B, é linha A, o paciente está de boa, está bem, provavelmente esse paciente vai ser fluido responsivo. É óbvio que eu vou ser muito mais criterioso em fazer volume para esse paciente. Alíquotas pequenas, 100, 250 ml de soro, e o ideal, eu vou reavaliar o débito cardíaco de forma seriada. Não fiz uma intervenção, faço novamente o débito. O débito subiu, o débito está estável, o que eu devo fazer? Então, sempre utilizo o débito como uma ferramenta de monitoração dinâmica, e por isso que vai utilizar o eco para esse fim. Tá? Então, comentando um pouquinho sobre as perguntas, pessoal. Então, na verdade, comentando aqui, tá? A disfunção de ventrículo esquerdo favorece o diagnóstico cardiogênico, tá? Favorece, mas você para pensar. Meu paciente, assim, ele tinha perfusão adequada, tá? Então, lembra a clínica do paciente. Extremidades quentes, o lactato era baixo, o mesmo sistema capilar era preservado. Esse paciente tinha hipoperfusão? Não. Assim, esse paciente não tinha sinais de hipoperfusão. E para você ter, na verdade, o choque cardiogênico, você vai ter que ter hipoperfusão. Tá? A ausência de disfunção de VD descarta TEP. Não, a ausência de disfunção de VD descarta um TEP submaciço. Um TEP que tem, na verdade, um comprometimento hemodinâmico desse paciente, e quem sabe que vai ser um fator prognóstico quando está avaliando o paciente com embolia pulmonar. Tá? A letra C, que eu acho que talvez seja uma das grandes coisas da aula, que eu quero ficar para vocês, não é que o ventrículo bate seco, não é que tem o sinal do beijo, que o paciente precisa de volume. Tá? O sinal do beijo, o padrão hiperdinâmico, a fração de ejeção maior que 70%, só mostra para mim. Esse paciente tem uma função boa. Tá? Eu tenho que avaliar o débito cardíaco para decidir. Devo dar volume ou devo só tratar a causa base? Qual o principal componente de choque? É a hipovolemia ou é a vasoplegia? O que vai diferenciar isso para mim vai ser realmente a avaliação do débito cardíaco. Você tem uma alteração de pré ou de pós-carga desse paciente. Tá? Então, respondendo a questão D, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo realmente é dependente de pré e pós-carga, além da contratilidade. Tá? Então, só mostrando para vocês aqui, ó, aqui é realmente um padrão de Kissinger, tá? Então, nesse caso, a gente tem que avaliar o débito cardíaco para poder classificar o choque de forma adequada. Tá? Basicamente, choque hipovolêmico versus um choque distributivo. Lembrar que o paciente de choque distributivo, ele pode fazer hipovolemia relativa e ser fluido responsivo. Tá? Então, se tiver um débito cardíaco baixo, mesmo no choque distributivo, você pode dar volume para esse paciente também. Tá? Além disso, pessoal, eu quero falar com vocês de alguns grandes mimetizadores de choque em paciente grave. Tá? Se você fez esse eco, você vê que aqui, por exemplo, está um Kissinger, né, quase. Né? O paciente tem uma função super boa. Tá? E aí, por exemplo, você mediu o débito cardíaco. Está meio baixo. Né? E aí você vê o paciente todo congesto. Você faz ultrassom pulmonar, linha B, o paciente precisando de oxigênio, desconfortável, dispneico. Paciente estranho, né? O Yuri me falou que débito cardíaco bom, baixo, fração de ejeção boa, tem que dar volume para esse paciente, mas ele parece estar congesto. Lembrar que sempre nesse caso, eu tenho que descartar valvopatia aguda. Basicamente, insuficiência aórtica aguda e insuficiência mitral aguda, tá? A gente vê aqui, na verdade, ó, análise com Polar Doppler, que você vai ter um mosaico, um fluxo de cores aqui na diástole, aumentando a velocidade aqui em direção ao ventrículo esquerdo. Então, da aorta para o ventrículo esquerdo, mostrando que eu tenho uma IAO. Quando eu fiz a análise aqui no meu Doppler pulsátil, olha como eu tinha a IAO aqui durante a diástole. Aqui eu tenho a sístole e aqui eu tenho a diástole, mostrando que eu tenho uma IAO significativa desse paciente. Então, quando é que eu vou pensar nisso? Quando o débito cardíaco está reduzido, a fração de ejeção está boa, porém o paciente está com congestão pulmonar. Tá? Então, pensar em um paciente com infarto, será que tem uma complicação mecânica? Será que esse paciente fez insuficiência mitral? Será que tem uma comunicação interventricular? Tá? E, além disso, pessoal, isso aqui é uma coisa que acontece muito em paciente cardiogênico, tá? Ou um paciente hipertrófico, aquele senhor idoso com septo sigmoide. Vamos dizer que esse paciente chega para você hipovolêmico. E aí, por algum motivo, você deu volume, você fez alguma coisa e o paciente não melhorou. Alguém fala assim, vamos ligar o inotrópico? Tá? Lembrar o seguinte, se você ligar o inotrópico em um paciente que ele tem algum grau de hipertrofia, em que você vai ter teoricamente, uma obstrução aqui avessa do ventrículo esquerdo, você pode gerar um quadro de obstrução dinâmica avessa do ventrículo esquerdo. Então, a gente vê aqui, ó, com esse mosaico de cores, o mosaico representa uma aceleração de cores, tá? Então, você vê que tem um mosaico de cores que ele não começa na válvula aórtica, ele começa na veia do ventrículo esquerdo, tá? E quando a gente joga o Doppler pulsátil nesse paciente, você vê que a gente chama de VTI adaga, com pico tardio, tá? Isso é bem característico de obstrução dinâmica de veia do ventrículo esquerdo.
O que você deve fazer nesse caso? Primeira coisa, desligar o inotrópico, tá? O inotrópico está fazendo mal para esse paciente. Segunda coisa, tem que dar volume para esse paciente, para tentar dilatar o ventrículo esquerdo e abrir a via de saída. Terceira coisa, aumentar a pós-carga do ventrículo esquerdo, tá? Tanto vasopressor, para eu tentar também abrir a via de saída. Então vai ser nora e vasopressina nesse caso, se for necessário. Tá? Em relação à questão 2, pessoal, a dobutamina está indicada, o débito cardíaco está bom. Esse paciente não tem componente cardiogênico do choque, eu não devo fazer dobuto. Lembrar que para fazer inotrópico, eu vou ter que ter 3 coisas. Fração de ejeção reduzida, tá? Meu débito cardíaco está baixo e meu paciente tem sinais de perfusão. Porque senão todo paciente na fila do ambulatório de C teria que ganhar inotrópico. Né? Então, assim, se o paciente não tem hipoperfusão, não tem porque você ganhar inotrópico. E você fazer inotrópico no paciente com fração de ejeção preservada pode ser bem deletério. Tá? Como mostrei para vocês, pode fazer opção dinâmica de saída. Lembrar que o inotrópico é um meio para um fim. Aumenta o consumo de oxigênio miocárdico e pode ser bem deletério para o paciente. Tá? Apesar de função ventrículo esquerdo, deve-se considerar a expansão volêmica nesse caso. O débito cardíaco está adequado. O paciente não tem sinais de hipoperfusão. Então, isso é uma coisa importante também, pessoal, na UTI. Lembrar que, se o paciente está quente, o lactato, marcadores de microhemodinâmica estão baixos, lactato baixo, saturação nossa central boa, esse paciente não tem porque você aumentar mais ainda o débito cardíaco desse paciente. Você vai fazer só, na verdade, efeito adverso da expansão volêmica, seja congestão sistêmica ou congestão pulmonar. Tá? O principal componente de estabilidade hemodinâmica é a vasoplegia. Com certeza. Então, apesar do paciente ter uma disfunção ventricular esquerda, o débito dela estava altíssimo. Tá? Então, o principal componente para ela era a vasoplegia. Tá? O débito cardíaco está adequado, no entanto, o índice cardíaco está reduzido. Né? Essa era uma pegadinha que era muito difícil calcular isso na hora de cabeça, né? Acho que ninguém consegue. A gente vai calcular aqui para vocês. Então, a nossa área de VC do ventrículo esquerdo era 2. Né? Na média, a VC do ventrículo esquerdo entre 1,8 e 2,2. Se não sei o que é, você coloca 2 para facilitar a conta, né? Porque 2 dividido por 2, 1. 1 ao quadrado é 1, então é bem mais fácil. Então, multiplicando, né? 1 por 3,14 vezes o VTI. Então, aqui é a base do cilindro vezes a altura do cilindro. Tá? Eu tenho um volume sistólico de 69 ml. Uma coisa importante, pessoal, sempre que eu vou avaliar o VTI de forma seriada, eu sempre tenho que avaliar a frequência cardíaca. Porque lembrar que o débito não é só o volume sistólico, é a frequência. Então, por exemplo, se eu dei volume, meu volume sistólico ele aumentou, porém a frequência caiu, às vezes eu vou ter o mesmo débito cardíaco. Então, sempre avaliar de forma seriada, tanto o volume sistólico como a frequência cardíaca. E fazendo aqui as contas, deu um débito cardíaco elevado, 7,9 litros por minuto para essa paciente. E quando a gente coloca o índice cardíaco, que é o débito cardíaco pela área de superfície corpórea, eu vou querer diferenciar um débito cardíaco, né, uma pessoa pequena para uma pessoa grande. Né? Então, faz total sentido. Tá? O índice cardíaco deu 4,9. Bola de referência varia um pouquinho, 2,5 a 4 litros por minuto. Então, você vê que essa paciente estava hiperdinâmica pra caramba, né? O débito cardíaco dela bombando. Então, o principal componente do choque dela realmente era a vasoplegia. Tá? E a última pergunta é sobre o uso da cardiografia na fase de gestação volêmica. A alternativa correta. Eu vou pular a primeira para a gente discutir depois. Então, a avaliação do índice da colapsabilidade da via cava inferior, pessoal, em ventilação espontânea, a acurácia não é tão boa. Porque, por exemplo, você pega um paciente com uma insuficiência respiratória importante e que está entrando muito no ventilador, então ele aumenta muito a pressão intratorácica. Se, na verdade, ele aumenta muito o volume intratorácico, ele vai reduzir a pressão intratorácica. Então, com isso, a cava vai colabar. Tá? Então, posso ter um falso positivo para predizer fluxo de responsividade desse paciente. A acurácia do método, o índice de colapsabilidade, é em torno de 0,6. Então, assim, não é uma acurácia muito boa para dizer isso, tá? O pass leg raising, né, colocando em termos de parâmetros hemodinâmicos e até a moderação hemodinâmica funcional, tá, para avaliar a fluxo de responsividade, só pode ser utilizado em paciente em ventilação mecânica e ritmo sinusal. Tá? Isso está errado. Por quê? A elevação passiva das pernas, ou o pass leg raising, ele seria o nosso grande coringa, né? Ele pode ser utilizado em várias situações, tá, em que eu vou mimetizar uma autotransfusão. Então, começo com um paciente de 45 graus, avalie um débito cardíaco desse paciente. Pode ser até com eco, tá? Ou um eco ou um monitor de débito cardíaco. Baixei a cabeceira, levantei as pernas. Quando eu levanto as pernas desse paciente, eu recruto o volume de sangue que está nas pernas, que está na minha circulação esplâncnica. Então, mimetizo uma autotransfusão sem fazer uma gota de volume para esse paciente. Então, mimetizo, na verdade, 300 ml de volume para esse paciente. E avalio o débito cardíaco antes e depois. Aumentou em 10 a 15%, esse paciente é fluido responsivo. Eu posso fazer isso tanto, na verdade, ventilação espontânea, fibrilação atrial, tá? Então, assim, tórax aberto. A única contraindicação é hipertensão intraabdominal, né? Por motivos óbvios, vai ter uma restrição ao retorno venoso, tá? E letra D, paciente com estômago ventrículo direito, com o paradoxal do septo, deve ser realizada a expansão volêmica. Isso é uma dúvida bem frequente, o pessoal pensa que VD
é igual a dar volume. Tá? No infarto ventrículo direito, que você tem um componente de pré-carga, talvez até faça sentido. Mas na maioria das situações na UTI, quando você tem uma dilatação em ventrículo direito, tá, com uma retificação do septo, fazendo o fenômeno de Behr reverso, em que você vai reduzir o volume sistólico final do ventrículo esquerdo, reduzindo o volume sistólico e o débito cardíaco do ventrículo esquerdo, se você fizer mais volume, você vai piorar isso, porque você vai empurrar mais esse septo. Nesse paciente, devo retirar volume, tá? Não fazer volume. Então, só mostrando, pessoal, existem vários protocolos de ultrassonografia, tá? Depois podem pegar meu e-mail que eu mando todo para vocês. Mas um protocolo interessante é o protocolo FALS, que seria, na verdade, se utilizar a ultrassonografia de forma seriada para tentar limitar o quanto de fluido estou no meu paciente. Então, basicamente, dei volume. Será que esse volume está sendo deletério para o meu paciente? Então, eu avalio o ultrassom inicial. Aqui a gente tem um padrão A, né? Então, linha pleural e a zona de reverberação da linha pleural, que são as zonas A. Eu não vejo nenhuma linha B, tá? Se eu fiz volume e eu comecei a ver linha B difusa, tá? Anterior, bilateral, provavelmente eu vou ter um excesso de líquido, tá? Nesse septo interlobular. Então, talvez nesse paciente devo avaliar. Será que eu devo continuar dando volume? Será que esse volume está sendo deletério para o paciente? Porque eu já estou tendo evidência de que tem congestão pulmonar com isso, tá? Em relação aos índices, pessoal, o índice da distensibilidade da cava inferior, o índice da colapsabilidade. Basicamente, o índice da distensibilidade, a gente vai utilizar no paciente de ventilação mecânica, tá? Ventilação mecânica controlada. Então, o paciente ele tem que estar incontrolada, não pode ter ciclos espontâneos, volume corrente maior do que 8 ml por quilo, tá? Ritmo sinusal, paciente tranquilo. E, teoricamente, quando você tem aumento da pressão intratorácica, você aumenta a pós-carga do ventrículo direito, aumenta a pressão arterial direita, reduz o retorno venoso. Então, você vai ter uma distensibilidade da cava durante a inspiração. Tá? A gente vê, na verdade, a diferença entre a inspiração e a expiração e compara com a expiração. Se essa variação for maior do que 18%, sugere a responsabilidade de volume com uma acurácia boa, tá? Uma acurácia de 0,8. Mas a gente sabe que esse paciente é muito pouco frequente na UTI, né? O paciente está em ventilação mecânica controlada, muito sedado, às vezes bloqueado, com volume corrente alto. Né? A gente sabe que vai ser pequena a porcentagem do nosso paciente. O paciente que a gente mais tem é o paciente da índice da colapsabilidade da via cava inferior. É o paciente de ventilação espontânea. É o paciente que vai colabar a veia durante a inspiração. Tá? Então, como é que a gente faz essa conta? É um pouco diferente. Você vê que você quer avaliar o quanto colaba. Então, eu comparo, na verdade, com o máximo. O máximo vai ser na expiração. O paciente ele vai inspirar, ele reduz a pressão intratorácica, coloca a pressão intratorácica negativa, e com isso vai ter um colabamento durante a inspiração. Então, varia a expiração com a inspiração sobre a expiração. O valor de maior de 42% sugere a responsabilidade de volume. Porém, a acurácia, pessoal, é 0,6. Então, posso falar para vocês. Como é que a cava me ajuda? A cava no paciente de ventilação espontânea, ele é um bom marcador de pressão menor central. A pressão menor central, a gente utiliza para ganhar fluido de responsividade? Não, a gente sabe que é um parâmetro estático de responsividade. Mas parâmetros muito elevados ou muito baixos me ajudam. Então, se eu tenho uma cava dilatada, sem variação, esse paciente provavelmente não vai se beneficiar de volume de forma nenhuma, tá? Se eu tenho, na verdade, uma colapsabilidade adequada, a cava está fina, o paciente está em ventilação mecânica controlada, talvez esse paciente mereça um volume. Posso fazer um passive leg raising? Posso fazer alguma outra coisa para avaliar? Tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, eu falo para vocês. Cava está dilatada, sem variação, é um paciente que eu não vou dar volume de forma nenhuma. Cava está coagulando, está baixinha, avalio o paciente. Faço um débito cardíaco, vejo como é que está. A função está boa, débito está baixo, dou volume para esse paciente. Posso fazer um passive leg raising? Posso. Eu avalio esse débito cardíaco, ele aumenta após mimetizar uma alta transfusão. É só isso, pessoal. Muito obrigado. Yuri, eu queria que você comentasse as principais limitações do uso do ecocardiograma beira-leito. Perfeito. Eu acho que a principal limitação, primeiro, que ele é operador dependente, né? Então tem que ser uma pessoa treinada para poder realmente realizar isso. O treinamento, né, os residentes que passam para estimular na UTI, vê que a gente faz bastante eco, né, assim, a beira-leito. E o treinamento, assim, a partir de uns 40, 50 exames, né, supervisionados por alguma pessoa, você estaria capacitado a fazer um eco, tá, adequado. Então, assim, a primeira coisa é o operador dependente. A segunda coisa é a janela acústica do paciente. Você sabe que tem paciente que está em ventilação mecânica, está com dreno de tórax, às vezes tem um dreno mediastino, que, na verdade, algumas janelas acústicas vão ser, na verdade, impeditivas para esse paciente. Um paciente TPOC, que é hiperinsuflado, é um pouco mais difícil. Então, talvez as grandes limitações seja que é o operador dependente, tá? E depende do paciente. Tem paciente que tem janela ótima e tem paciente que tem janela ruim. O que eu posso falar, pessoal, para você quiser otimizar a imagem beira-leito, é tentar otimizar seu exame. A gente sabe que as janelas parasternal, eixo longo, eixo curto e apical, o melhor é a endecúleo lateral esquerdo, de forma a tentar aproximar o meu coração da minha cavidade torácica, tá? E com isso eu vou ter uma melhor imagem.
Na janela subcostal, o melhor é o paciente realmente ter cúbito dorsal. Então, a gente brinca que a subcostal é a melhor imagem para o intensivista, né? Então, às vezes, as outras janelas estão ruins, mas a subcostal consegue ajudar a gente, tá? A subcostal também é interessante no paciente de ventilação mecânica. Por quê? Quando você aumenta a pressão intratorácica, o fígado ele abaixa, ele retifica. Quando a gente utiliza o fígado com uma janela acústica na subcostal, a subcostal geralmente a gente consegue ver, mesmo no paciente de ventilação mecânica. Tá certo. A principal causa de erro é avaliar o débito cardíaco como baixo ou como normal? Então, assim, a maior causa de erro é quando você, na verdade, não alinha de forma adequada o cursor na víscera do ventrículo esquerdo. Então, às vezes, o pessoal consegue uma janela meio, na verdade, lateralizada e tenta avaliar o VTI. Tá? A gente sabe que a integral velocidade de tempo, a velocidade, ela é dependente do cosseno do ângulo. Então, o ideal é que o ângulo seja zero, né? Porque o cosseno de zero é 1. Então, fica muito mais fácil para você avaliar. Se, por exemplo, chega em 60%, você vai perder 50% da velocidade. Então, assim, o principal, na verdade, erro, geralmente é um débito cardíaco baixo, que a gente deve cardíaco estava normal. Tá? Então, assim, você ter esse alinhamento do V pulsátil, realmente é o que a gente vê de mais dificuldade. Lembrar também, pessoal, que a víscera do ventrículo esquerdo, ela é elevada ao quadrado. Então, se eu faço, na verdade, uma acurácia da via de saída ruim, eu vou ter esse erro elevado ao quadrado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa avaliação. Beleza. Eu tenho mais dúvidas. Claro. No tromboembolismo pulmonar, assim, quais são as principais limitações? Porque se ele for um tromboembolismo a cavaleiro, talvez aí não tenha dúvida, né? Mas quando a gente tem mais chance de errar aí, nesse diagnóstico, né? A gente pensa, começa com o obstrutivo, descartou o tamponamento e o pneumotórax. Quais os fatores de erro que a gente pode ter na avaliação da possibilidade de tromboembolismo pulmonar? Perfeito. Então, assim, o tromboembolismo pulmonar, né, como eu falei, você vai ter uma restrição ao retorno venoso por conta do aumento de pós-carga do ventrículo direito. Tá? Então, nesse paciente, geralmente, você vai ver um ventrículo direito aumentado, tá? E geralmente uma retificação do septo. Você pode colocar até no Padre Sinal curto e ver o sinal do DEU, de sign, né? Na verdade, você vai ter um aumento do ventrículo direito, uma retificação do septo ventricular. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante a gente na prática clínica. O septo retificado, isso fala a favor, que eu tenho uma sobrecarga ou pressórica ou volumétrica do ventrículo direito, e, na verdade, você vai ter uma compressão externa do ventrículo esquerdo. Uma grande dica é realmente a questão da cava. Tá? Se você tiver um ventrículo direito grande, porém com uma cava pequena e tem uma variação adequada, apesar de ter um ventrículo direito grande, o meu retorno venoso está sendo adequado. Tá? Se eu não tenho alguma restrição no retorno venoso, a cava ela vai estar bem dilatada. Então, se eu vejo um paciente com o ventrículo direito bem aumentado, uma retificação do septo ventricular, eu faço um débito cardíaco, o débito cardíaco está baixo, eu tenho dilatação da cava, até que se prove o contrário, esse paciente ou ele pode ter um corpo pulmonar, por exemplo, né, um paciente com SARA, né, e tudo, ou um paciente que tem uma chance também de ter um tromboembolismo pulmonar. Perfeito. Você falou 40 a 50 exames, é isso? Isso, para sim. capacitar. Para capacitar, assim, tem vários, na verdade, estudos sobre isso, né? Tem estudos, na verdade, de treinamento de 1 hora, para ver se o coração bate bem ou bate mal, e foi o que eu mostrei, né? Assim, para ver coisas grosseiras, né? Acho que todo mundo consegue ver bem, mas para ter uma avaliação de débito cardíaco de forma seriada, né, e apurada, o ideal é que você tenha 40 a 50 exames, tá, supervisionados, né? E a gente faz bastante isso com nossos residentes de terapia intensiva. E o residente de terapia intensiva alcança esse índice? Com certeza, sim. A gente tem aulas tanto, na verdade, agora virou 3 anos, né? Mas ele tem aula nos 3 anos, né, da residência dele. Então, a gente utiliza bastante também na terapia intensiva, que é a nossa principal ferramenta de monitorização dinâmica aqui no HC, né? A gente tem poucos monitores de débito cardíaco, né? Então a gente acaba utilizando muito o eco. Tá excelente. Aí eu dominei as perguntas. Quem gostaria de fazer alguma? Parabéns, Yuri e Douglas, pela apresentação. A minha dúvida é em relação à medida do VTI. Então, assim, não raro, como você falou, professor, a gente tem dificuldade de medir com acurácia, principalmente terapia intensiva, paciente entubado. Além dessa mudança do decúbito, tem alguma outra estratégia que a gente possa utilizar para tentar otimizar isso? Perfeito. Assim, uma das coisas que mais acontece é quando o ventrículo esquerdo está meio de lado, assim, né? Você já pegou bastante isso. Aí, fica meio escondido a via de saída. O que você pode fazer? Você pode colocar o probe mais à esquerda do paciente, tentar lateralizar um pouco o probe, que com isso você vai conseguir abrir melhor a via de saída. Tá? Então, você vai colocar a janela de amostragem do duplo pulsátil um pouquinho acima da válvula aórtica, bem na via de saída mesmo, tá? Então, muito cuidado para não colocar a caixa de amostragem dentro da válvula aórtica, porque se o paciente, por exemplo, tiver uma estenose aórtica, você vai superestimar o VTI, né? Porque essa velocidade ela vai aumentar, e você achar que o VTI vai estar aumentado, mas é só estenose aórtica.
Tá? Então, o grande macete talvez seja assim, vê para o lateral esquerdo e tenta lateralizar um pouquinho seu probe. Então, assim, às vezes a imagem não vai ficar tão boa, mas se você conseguir ver bem a via de saída, vai ser aquele local que você vai medir o VTI. Mais alguma pergunta? Ah, ótimo. Parabéns pela apresentação. Uma dúvida, Yuri. Uma vez eu vi a avaliação de fluido-responsividade, assim, medido como se fosse a velocidade na carótida, sabe? Daí eu queria ver se se ajudaria, de fato, em alguma coisa que, teoricamente, seria tecnicamente mais fácil, ou se não tem tantas evidências assim. Obrigado. Imagina. Assim, realmente, assim, a avaliação, né, de fluxo, por exemplo, o VTI seriado, com a própria ventilação mecânica, que seria o delta VTI, você conseguiria predizer isso. Então, a avaliação de fluxo na carótida de forma seriada, eu poderia dizer, mas a acurácia do método é bem ruim. Assim, não é uma coisa que ainda está bem validada na literatura, né? Você imagina, para fazer um eco já é difícil, imagina você conseguir alinhar bem o Doppler na carótida, né? Mas, assim, mas é uma estratégia bem interessante, inclusive até para cava, vamos parar de olhar cava. Tem gente que só olha só jugular, por exemplo, ou olha a variação na femoral com ventilação mecânica. Então, assim, a ideia é avaliar o fluxo com alguma intervenção, como, por exemplo, a monitorização hemodinâmica funcional, né? O que a gente faz? A gente pega a interação caixa-pulmonar, né? A gente sabe que, na verdade, na ventilação mecânica, você vai ter um aumento da pressão torácica, aumento da pós-carga do ventrículo direito, aumento da pressão arterial direita, eu vou ter uma redução do retorno venoso. Então, nesse momento, eu vou ter uma redução do volume sistólico. Tá? Quanto mais fluido responsivo o paciente for, quanto mais na parte pré-carga dependente da curva de Frank-Starling o paciente tiver, maior vai ser a minha variação de pressão de pulso, variação de volume sistólico, e variação de VTI, e variação de velocidade na carótida. Excelente. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu queria agradecer muito a disciplina de emergências, ao Dr. Yuri, ao Dr. Douglas, pela excelente apresentação e contribuir para a formação dos nossos residentes e dos assistentes também. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, pessoal.